O hológrafo de Ardual. Apenas os mortos têm permissão para ter estátuas, mas eu ganhei uma ainda em vida. Eu já estou petrificada. Aquela estátua era um pequeno sinal de agradecimento por minhas várias contribuições, dizia o discurso, que foi lido pela tia Vidala. Ela fora incumbida dessa tarefa pelos nossos superiores e estava longe de transmitir entusiasmo. Agradeci-lhe com o máximo de modéstia que pude e puxei a corda que desatava o manto que me encobria. Ele flutuou amorosamente ao chão, e lá estava eu. Aqui em Ardual não se ovaciona ninguém, mas ouviu-se uma discreta salva de palmas. Inclinei minha cabeça em agradecimento. A minha estátua é algo descomunal, como tende a ser toda estátua, e me retrata mais jovem, mais magra e em melhor forma do que tenho estado há tempos. Estou ereta, ombros para trás, meus lábios curvos num sorriso firme, mas benevolente. Meus olhos se fixam em algum ponto de referência cósmico que se presume representar meu idealismo, meu compromisso inabalável com o dever, minha determinação em seguir em frente a despeito de qualquer obstáculo. Não que qualquer parte do céu esteja à vista da minha estátua, plantada onde está, naquele melancólico aglomerado de árvores e arbustos ao lado da trilha de pedestres que passa em frente do Ardual. Nós, as tias, não podemos ter grandes pretensões, mesmo em forma de pedra. Agarrada à minha mão esquerda, há uma menina de 7 ou 8 anos, mirando-me cheia de confiança. Minha mão direita está apoiada na cabeça de uma mulher agachada a meu lado, de cabelos cobertos, seus olhos voltados para cima em uma expressão que poderia ser lida tanto como amedrontada quanto como grata travição. Uma de nossas aias travição, e atrás de mim há uma de minhas pérolas, pronta para partir em seu trabalho missionário. Pendendo do cinto que contorna minha cintura está minha arma de choque. Esta arma me lembra de minhas limitações. Se eu tivesse sido mais eficiente, não teria necessitado desse acessório. A persuasão da minha voz teria sido suficiente. Como grupo estatuário, não somos um grande sucesso, há elementos demais. Eu preferiria uma maior ênfase na minha pessoa. Mas pelo menos eu pareço estar em meu perfeito juízo. Poderia ter sido bem outro o caso, dado que a escultora idosa Travição, uma crente fervorosa que veio a falecer. Travição tendia a esbugalhar os olhos das modelos para sinalizar devoção. O busto que ela fez da tia Helena tem ares de hidrofobia, o de tia Vidala está com hipertireoidismo, e o de tia Elizabeth parece prestes a explodir. Na inauguração, a escultora estava nervosa. Será que havia me adulado o suficiente com sua escultura? Eu aprovava? As pessoas iam entender que aprovei? Cogitei franzir a testa assim que o manto caísse, mas achei melhor não. Não sou totalmente destituída de compaixão. Travição ficou muito realista. Travição, falei. Isso foi há 9 anos. Desde esse dia minha estátua vem se deteriorando, pombos me adornaram, musgo brotou nas minhas dobras mais úmidas. Devotos adquiriram o hábito de deixar oferendas a meus pés, ovos pela fertilidade, laranjas para sugerir a corpulência da gravidez, croissantes em referência à lua. Ignoro os artigos de padaria Travição, geralmente eles pegaram chuva Travição, mas embolo suas laranjas. Laranjas são muito refrescantes. Escrevo essas palavras no meu gabinete particular dentro da biblioteca do Ardual Travição, uma das poucas bibliotecas restantes após as animadas fogueiras de livros que têm ocorrido em nossa terra. As digitais putridas e ensanguentadas do passado precisam ser expurgadas para deixar uma tábula rasa para a geração moralmente pura que com certeza vai nos suceder. Em teoria, pelo menos, é isso. Mas entre estas digitais sangrentas estão as que nós mesmos deixamos, e estas não são tão fáceis de apagar. Com o passar dos anos enterrei muitos ossos, agora minha vontade é de exumá-los. Travição, nem que seja só para te edificar, meu leitor desconhecido. Se você estiver lendo isso, pelo menos este manuscrito terá sobrevivido. Embora talvez eu esteja fantasiando, talvez eu nunca venha a ter um leitor.
Talvez eu só esteja falando com as paredes, ou muros, em todos os sentidos. Chega de escrevinhar por hoje. Minha mão está doendo, minhas costas ardendo, e meu copo noturno de leite morno me aguarda. Vou guardar essa arenga no seu devido esconderijo, evitando as câmeras de vigilância Travissão que sei bem onde estão, já que eu mesmo as instalei. Apesar dessas precauções, estou ciente do risco que corro. Escrever pode ser perigoso. Que traições, e então que acusações, podem estar à minha espera. Há muita gente em Ardual que adoraria se apoderar dessas páginas. Aguardem, aconselho-os silenciosamente, pois vai ficar pior. Transcrição do depoimento da testemunha 369. Você me pediu para contar como foi crescer em Gileade. Você diz que isso vai ajudar, e eu quero ajudar, é claro. Imagino que você esteja esperando apenas horrores, mas a verdade é que muitas crianças eram amadas e queridas, assim em Gileade como em todo lugar, e muitos adultos eram bondosos, mas falíveis, assim em Gileade como em todo lugar. Espero que você também se lembre de que todos temos certa nostalgia por qualquer forma de bondade que nos tenha acalentado na infância, seja lá quão bizarras as condições dessa infância pareçam para quem está de fora. Concordo com você que Gileade deve sumir de vista. Travissão. Há muita coisa errada, muita coisa falsa, e muita coisa francamente contrária ao plano de Deus. Travissão, mas você precisa me dar espaço para lamentar a parte boa do que se vai. Em nossa escola, rosa era a cor da primavera e do verão, violeta do outono e do inverno, branco a dos dias especiais, domingos e comemorações. Braços cobertos, cabelos cobertos, saías até o joelho antes dos 5 anos e no máximo 2 dedos acima da canela a partir de então, porque os impulsos dos homens eram terríveis e esses impulsos precisavam ser coibidos. Os olhos dos homens que estavam sempre rondando e perscrutando feito olhos de tigre, aqueles olhos de refletor, precisavam ser protegidos do poder tentador e ofuscante que nós detínhamos. Travissão. Com nossas pernas formosas, magricelas ou gorduchas, com nossos braços graciosos, roliços ou flácidos, com nossa pele de pêssego ou empelotada, com nossos cabelos, fossem eles lustrosos, melenas cacheadas, ásperos ninhos de rato ou mirradas tranças de palha loura. Não fazia diferença. Seja lá quais fossem nossos traços e características, éramos sempre sedutoras arapucas involuntárias, éramos os ensejos inocentes pela própria natureza, podíamos deixar os homens bêbados de luxúria, levando-os a vacilar, tropeçar, e acabar caindo. Travissão. Caindo de que, e onde? Ficávamos pensando. Seria como um precipício? Travissão. E então eles tombariam em chamas, feito bolas de enxofre ardente arremessadas pela mão furiosa de Deus. Devíamos zelar pelo tesouro invisível de valor incalculável que residia em nosso íntimo. Éramos flores valiosas que precisavam ser guardadas dentro de estufas bem seguras, ou seríamos atacadas e nossas pétalas arrancadas e nosso tesouro pilhado e seríamos estripadas e pisoteadas pelos homens vorazes que podiam estar à espreita em qualquer esquina, no mundo lá fora, assolado pelo pecado e com arestas pontiagudas. Era esse tipo de coisa que nos dizia a tia Vidala, com seu eterno nariz escorrendo, na escola, enquanto bordávamos lenços, puffs e porta-retratos em petit point, vasos de flores e cestas de frutas eram os motivos mais frequentes. Mas a tia Stacy, a professora de que mais gostávamos, dizia que a tia Vidala estava exagerando e que não havia necessidade de nos encher de medo, já que instilar uma versão tão extrema poderia ter efeitos adversos sobre nossa futura felicidade conjugal. Travissão. Nem todo homem é assim, meninas. Travissão, dizia ela, nos tranquilizando. Travissão. Os melhores têm excelente caráter. Alguns têm uma medida decente de autocontrole. E quando estiverem casadas isso vai parecer muito diferente a vocês, e não vai dar tanto medo assim. Travissão. Não que ela soubesse muito a respeito, já que as tias não eram casadas, não podiam se casar. Era por isso que podiam escrever e ler livros.
Travição nós, e seus pais e suas mães, vamos escolher seus maridos para vocês com toda a sabedoria quando chegar a hora. Travição dizia a tia Estei. Travição então não tenham medo. Basta fazer seus deveres e confiar na sabedoria dos mais velhos, e tudo vai acontecer naturalmente. Eu vou orar por isso. Mas apesar das covinhas e do sorriso agradável da tia Estei, foi a versão da tia Vidala que prevaleceu. Ela despontava nos meus pesadelos, a estufa se estilhaçava, depois tudo era despedaçado e retalhado, cascos galopando sobre fragmentos róseos, brancos e violeta de mim sobre a terra. Eu odiava a ideia de ficar mais velha, travição velha o suficiente para me casar. Não tinha a menor confiança na sabedoria das escolhas das tias, meu medo era de acabar casada com um bode em fúria. Os vestidos em rosa, branco e violeta eram a norma para meninas especiais como nós. Meninas comuns das iconofamílias usavam a mesma coisa o tempo todo, travição, as listras multicoloridas feias e os hábitos de cor cinza, iguais às roupas de suas mães. Elas nem sequer aprendiam a bordar em petit point ou a fazer crochê, faziam apenas a costura ordinária, a confecção de flores de papel e outras tarefas parecidas. Não eram pré-selecionadas para se casar com os melhores homens, travição, os filhos de Jacob e os outros comandantes ou seus filhos, travição, como nós, embora pudessem ser escolhidas quando mais velhas, se fossem bonitas o bastante. Ninguém falava nisso. Não era bem visto você se envaidecer pela sua aparência, era falta de modéstia, e também não era de bom tom você notar boa aparência nos outros. Ainda assim, nós, meninas, sabíamos a verdade, que era melhor ser bonita do que ser feia. Até as tias davam mais atenção às meninas bonitas. Mas, se você era uma pré-selecionada, a beleza não importava tanto. Eu não era vesga como Aldai, nem tinha franzido na testa de nascença que nem Machunamite, e nem tinha sobrancelhas semi-invisíveis como a Beca, mas eu ainda me encontrava em estado bruto. Minha cara parecia ser feita de massa crua, feita dos biscoitos que minha Marta preferida, a Zila, fazia para mim em ocasiões especiais, com olhos de passas e dentes de semente de abóbora. Mas, apesar de não ser especialmente bonita, eu tinha sido muito escolhida. Duplamente escolhida, não apenas pré-escolhida para me casar com um comandante, mas escolhida, em primeiro lugar, pela Tabita, que era minha mãe. Era isso que Tabita costumava me contar. Travição, fui passear na floresta, travição dizia. Ela, travição, e lá cheguei a um castelo encantado, onde havia um monte de menininhas presas, e nenhuma delas tinha mãe. Estavam todas enfeitiçadas pelas bruxas más. Eu tinha um anel mágico que abria castelo, mas eu só podia resgatar uma menininha. Então olhei uma por uma, com todo o cuidado, e, de todas elas, eu escolhi você. Travição, o que aconteceu com as outras? Travição, eu perguntava. Travição, com as outras garotinhas? Travição, outras mães foram lá resgatá-las, travição, dizia ela. Travição, elas também tinham anéis mágicos. Travição, é claro, meu amor. Para virar mamãe, você precisa de um anel mágico. Travição, cadê o anel mágico? Travição, eu perguntava. Travição, aonde ele foi parar? Travição, está aqui no meu dedo, travição, dizia ela, mostrando o terceiro dedo de sua mão esquerda. Ela o chamava de dedo do coração. Travição, mas meu anel só tinha um desejo, e eu usei com você. Então agora é um anel comum de mãe, como qualquer outro. Nesse momento ela me deixava experimentar o anel, que era de ouro, com 3 diamantes, um grande, e um pequeno de cada lado. Parecia mesmo já ter sido mágico um dia. Travição, você me pegou no colo e me carregou. Travição, eu perguntava. Travição, até sair da floresta? Travição, eu sabia a história de cor, mas gostava de ouvi-la de novo. Travição, não, minha querida, você já era grande demais para isso. Se eu te pegasse no colo, eu teria tossido, e aí as bruxas iriam nos ouvir. Travição, isso eu via que era verdade,
De fato ela tossia bastante. Travessão, então eu peguei na sua mão, e saímos de mansinho do castelo para as bruxas não nos ouvirem, as duas dizendo essa gaga, essa gaga. Travessão, nessa hora ela punha o dedo sobre os lábios, e eu fazia o mesmo, dizendo, essa gaga, essa gaga. E adorando. Travessão, e aí tivemos que correr muito, muito pela floresta, para fugir das bruxas más, porque uma delas nos viu quando saímos do castelo. A gente saiu correndo, e se escondeu em uma árvore oca. Foi muito perigoso. De fato, eu tinha uma memória difusa de correr por uma floresta com alguém segurando a minha mão. Será que eu tinha me escondido numa árvore oca? Me parecia mesmo ter me escondido em algum lugar. Então talvez fosse verdade. Travessão, e depois, o que aconteceu? Travessão, perguntava eu. Travessão, e depois eu te trouxe para essa casa bonita. Você está feliz? Nós te amamos tanto. Não foi sorte nossa eu ter te escolhido. Eu ficava aninhada junto dela, com seu braço ao meu redor e minha cabeça apoiada no seu corpo magro, sentindo as costelas que despontavam pela pele. Minha orelha ficava apertada contra seu peito, e eu ouvia seu coração martelando forte lá dentro. Travessão, cada vez mais rápido, me parecia, enquanto ela esperava eu responder a alguma coisa. Eu sabia que minha resposta tinha poder, eu podia fazê-la sorrir, ou não. O que eu poderia ter respondido se não sim e sim? Sim, eu estava feliz. Sim, eu tinha sorte. De qualquer maneira, era verdade. Qual era minha idade então? 6 ou 7 anos, talvez. É difícil saber, pois não tenho lembranças claras de antes dessa época. Eu amava muito a Tabita. Ela era linda, embora magérrima, e passava horas brincando comigo. Tínhamos uma casa de bonecas que parecia nossa casa, com sala de estar e de jantar e uma cozinha grande para as Martas, e um escritório para o pai com escrivaninha e estantes de livros. Todos os livros de mentirinha nas prateleiras estavam em branco. Perguntei por que não havia nada dentro deles. Travessão, eu tinha uma vaga noção de que deveria haver marcas naquelas páginas. Travessão, e minha mãe disse que livros eram decorativos, feito vasos de flor. Quantas mentiras ela precisou inventar por minha causa. Para minha segurança. Mas ela estava à altura da tarefa. Tinha muita imaginação. Tínhamos quartos grandes e bonitos no segundo andar da casa de bonecas, com cortinas e papel de parede, quadros travessão, quadros bonitos, com frutas e flores travessão, e quartos menores no terceiro andar, e ao todo eram 5 banheiros, embora um fosse uma sala de maquiagem. Travessão, por que será que tinha esse nome? O que era maquiagem? Travessão, e um porão com mantimentos. Tínhamos todas as bonecas para a casa que se podia querer, uma boneca mãe com o vestido azul das esposas dos comandantes, uma boneca menininha com 3 vestidos travessão rosa, branco e violeta, que nem os meus travessão, 3 bonecas Marta com aventais sobre vestidos verde fosco, um guardião da fé de boné para dirigir o carro e cortar a grama, 2 anjos para se postarem no portão com suas mini arminhas de plástico impedindo qualquer um de entrar para nos fazer mal, e um boneco pai em seu empertigado uniforme de comandante. Ele nunca falava muito, mas vivia dando voltas pela casa e sentava-se na cabeceira da mesa de jantar, e as Martas lhe traziam coisas em bandejas, e aí ele entrava no escritório e fechava a porta. Nisto, o boneco comandante era como meu próprio pai, o comandante Killy, que sorria para mim e perguntava se eu estava sendo boazinha, e depois sumia. A diferença era que eu conseguia ver o que o boneco comandante estava fazendo dentro do escritório dele, que era ficar sentado na escrivaninha com seu compufone e uma pilha de papel, ao passo que com meu pai de verdade eu não podia saber, era proibido entrar no escritório dele. Dizia-se que o que meu pai estava fazendo ali era muito importante. Travessão, as coisas importantes que os homens faziam, importantes demais para mulheres se meterem porque possuíam cérebros menores, incapazes de formar pensamentos mais amplos,
segundo a tia Vidala, que nos ensinava religião. Seria como tentar ensinar um gato a tricotar, disse tia Esther, que nos ensinava artesanato, e isso nos provocava risadas, porque que ridículo. Gatos nem dedos tinham. Então os homens tinham algo em suas cabeças que era como dedos, porém uma espécie de dedos que as meninas não tinham. E isso explicava tudo. Dizia a tia Vidala, e chega de perguntas sobre esse assunto. Sua boca se fechou com um clique, trancando lá dentro as demais palavras que poderiam ter sido ditas. Eu sabia que deveria haver mais palavras, pois já naquela época aquela explicação dos gatos não pareceu muito certa. Gatos não queriam saber de tricotar. E nós não éramos gatos. O proibido é uma abertura para a imaginação. Foi por isso que Vá comeu o fruto do conhecimento, disse a tia Vidala, imaginação demais. Então era melhor não ficar a par de certas coisas. Senão suas pétalas acabariam esparramadas por aí. No jogo da casa de bonecas, havia uma boneca de aia com um vestido vermelho e uma barriga inchada e um chapéu branco. Escondendo a cara, ainda que minha mãe tivesse dito que na nossa casa não precisávamos de uma aia porque já tínhamos a mim, e as pessoas não devem cobiçar mais uma menininha se já tem uma. Então embrulhamos a aia em papel de seda, e Tabita disse que depois eu poderia doá-la a alguma outra menininha que não tivesse uma casa de bonecas tão bonita quanto a minha, para que ela brincasse bastante com a boneca da aia. Eu gostei de guardar a aia na caixa porque as aias de verdade me davam nervoso. Passávamos por elas em nossos passeios escolares, quando caminhávamos em uma comprida fila dupla com uma tia em cada ponta. Os passeios eram ou para igrejas, ou para parques onde fazíamos brincadeiras. Em círculo ou olhávamos os patos no lago. Mais tarde poderíamos ir a salvamentos ou risavagâncias com nossos vestidos brancos e véus para assistir a gente sendo enforcada ou se casando, mas ainda não tínhamos a maturidade para isso, dizia a tia Estei. Havia balanços nos parques, mas, por causa de nossas saias, que podiam ser levantadas pelo vento e permitir a visão de seu interior, não podíamos nem pensar em tomar a liberdade de andar de balanço. Só os meninos podiam desfrutar dessa liberdade, só eles podiam acender e arremeter, só eles tinham direito ao voo. Até hoje nunca andei de balanço. Continua sendo um dos meus sonhos. Enquanto andávamos pela rua, as aias andavam duas a duas com suas cestas de compras. Elas não olhavam para nós, ou não muito, e não era para olharmos para elas porque isso era falta de educação, dizia a tia Estei, assim como era falta de educação olhar para aleijados ou qualquer pessoa diferente. Também não podíamos fazer perguntas sobre as aias. Travição, vocês vão ficar sabendo dessas coisas todas quando chegarem na idade travição, dizia a tia Vidala. Essas coisas todas, as aias faziam parte dessas coisas todas. Era algo ruim, então, algo daninho, ou algo danificado, o que talvez fosse a mesma coisa. Será que algum dia as aias já tinham sido como nós, brancas, rosas e violetas? Será que se descuidaram, deixando alguma parte tentadora delas de fora? Agora não era possível ver muita coisa delas. Nem os rostos delas podiam ser vistos por causa daqueles chapéus brancos que usavam. Pareciam todas iguais. Em nossa casa de bonecas havia uma boneca de tia, ainda que ela não fizesse exatamente parte de uma casa, e sim de uma escola, ou do ardual, onde diziam que as tias moravam. Quando eu estava brincando sozinha com a casa de bonecas, eu costumava trancar a boneca tia no sótão, uma pequena maldade que eu fazia. Ela esmurrava feito louca a porta do sótão e gritava, me solta, mas a boneca menininha e a boneca Marta que poderiam ajudá-la não lhe davam atenção, e às vezes até riam dela. Não tenho orgulho de registrar essa crueldade, embora o objeto dessa crueldade tenha sido uma boneca. É um lado vingativo da minha natureza que, sinto dizer, não tive sucesso em subjugar por completo. Mas, em um relato como este, é melhor ser escrupulosa quanto às suas faltas,
bem como quanto a todas as suas demais atitudes. Senão ninguém vai entender por que você tomou as decisões que tomou. Foi minha mãe, Tabita, quem me ensinou a ser honesta comigo mesma, algo um tanto irônico em vista das mentiras que me pregou. A bem da verdade, ela devia ser honesta em se tratando dela mesma. Ela tentava e creio eu ser uma pessoa tão boa quanto possível, dadas as circunstâncias. A cada noite, depois de me contar uma história, ela me botava na cama com meu bichinho de pelúcia preferido, uma baleia travessão, porque Deus fez as baleias para no mar brincar, então tudo bem você brincar com uma baleia travessão, e aí nós orávamos. A oração era em forma de uma canção, que cantávamos juntas: vou deitar para descansar, rogo a Deus para me guardar se eu morrer sem acordar, rogo a Deus para me levar, 4 anjos a velar, 2 no pé, 2 no espaldar, um guardando, outro a rezar e 2 para minha alma levar. Tabita tinha uma linda voz, feito uma flauta de prata. Muito ocasionalmente, quando estou caindo no sono, à noite, quase consigo ouvi-la cantar. Havia uma ou duas coisas nessa música que me incomodavam. Primeiro de tudo, os anjos. Sei que eram para ser anjos de camisolão e penas. Mas não era assim que eu os imaginava. Eu os imaginava como nosso tipo de anjo, homens de uniforme preto com asas de pano bordadas em suas roupas, e armas. Não me agradava a ideia de 4 anjos armados de pé junto da minha cama enquanto eu dormia, porque afinal de contas eram homens, e o que seria das partes de mim que ficassem para fora das cobertas? Meus pés, por exemplo. Isso não lhes inflamaria os desejos? Inflamaria sim, não havia nada que se pudesse fazer. Então os 4 anjos não eram uma ideia que me tranquilizasse. Além disso, era desanimador orar sobre morrer enquanto dorme. Eu não achava que morreria, mas e se morresse? E como seria minha alma, a coisa que os anjos levariam? Embora Tabita disse que era parte espiritual, e ela não morria quando seu corpo morria, e isso era para ser uma ideia animadora. Mas como seria a aparência dessa minha alma? Eu a imaginei exatamente igual a mim, só que muito menor, tão pequena quanto a boneca menininha da minha casa de bonecas. Estava dentro de mim, então talvez fosse a mesma coisa que a tia Vidala falou que tínhamos que resguardar com tanto fervor. Você podia perder a sua alma, dizia a tia Vidala, assoando o nariz, e nesse caso a alma cairia e se despenharia sem parar, até pegar fogo, como no caso dos homens animalescos. Eu faria de tudo para evitar uma coisa dessas. No começo deste período que vou descrever agora, eu devia ter 8 anos, na primeira vez, ou talvez 9. Lembro desses acontecimentos, mas não da minha idade exata. É difícil se lembrar de datas, especialmente porque não tínhamos calendários. Mas vou continuar da melhor forma que puder. Meu nome, nessa época, era Agnes Jemima. Agnes queria dizer ovelha, dizia minha mãe, Tabita. Ela costumava recitar uma rima: ovelhinha, quem te criou? Sabes tu quem te criou? Havia mais depois disso, mas me esqueci. Quanto a Jemima, esse nome vinha de uma história da Bíblia. Jemima era uma menininha muito especial, porque seu pai, Jó, recebeu muito azar de Deus como uma espécie de prova, e a pior parte da prova foi que todos os filhos de Jó foram mortos. Todos os seus filhos, todas as suas filhas, mortos. Eu tinha calafrios toda vez que ouvia isso. Deve ter sido horrível o que Jó sentiu quando recebeu essa notícia. Mas Jó passou na prova, e Deus lhe deu novos filhos travessão, vários filhos homens, e também 3 meninas travessão, então ele ficou feliz de novo. E uma dessas filhas se chamava Jemima. Travessão, Deus a deu para Jó assim como Deus deu você para mim, travessão, disse minha mãe. Travessão, você tinha azar? Antes de me escolher? Travessão, tinha, sim, travessão, respondeu ela, sorrindo. Travessão, você passou na prova? Travessão, devo ter passado, travessão, disse minha mãe. Travessão, ou não teria chance de escolher uma filha tão maravilhosa quanto você.
Essa história me agradava. Foi só mais tarde que passou pela minha cabeça. Como Jó pode ter deixado Deus engabelá-lo com uma penca de filhos novos, como se quisesse que ele fingisse que os filhos mortos não importavam mais. Quando eu não estava na escola nem com minha mãe travessão e eu ficava com minha mãe cada vez menos, porque cada vez mais ela ficava no segundo andar da casa deitada na cama, fazendo aquilo que as Martas chamavam de descansar. Travessão, eu gostava de ficar na cozinha, olhando as Martas fazerem pão, biscoitos, tortas, bolos, sopas e caldos. Todas as Martas eram conhecidas como Marta porque era isso que eram, e todas usavam o mesmo tipo de roupa, mas cada uma tinha um primeiro nome também. As nossas se chamavam Vera, Rosa e Zila, tínhamos 3 Martas. Porque meu pai era muito importante. A Zila era minha preferida porque falava com muito carinho, enquanto que a Vera era ríspida e a Rosa era carrancuda. Mas não era culpa dela, era só o jeito do rosto dela. Era mais velha do que as outras 2. Travessão, posso ajudar? Travessão, eu perguntava às Martas. E elas me davam sobras de massa de pão para brincar, e eu fazia um hominho de massa, e elas colocavam no forno para assar com o que mais estivessem assando. Eu sempre fazia hominhos de massa, nunca mulherzinhas, porque depois de assados eu os comia, e isso me dava a sensação de que eu tinha um poder secreto sobre os homens. Estava ficando claro para mim que, apesar dos ímpetos que tia Vidala dizia que eu atiçava neles, eu não tinha nenhum outro poder sobre eles. Travessão, posso fazer o pão todo? Travessão, perguntei um dia quando a Zila estava pegando o recipiente para fazer a massa. Eu assistira a elas fazendo aquilo tantas vezes que tinha certeza de que saberia fazer igual. Travessão, não precisa se dar ao trabalho, Travessão, disse Rosa, com a carranca mais pronunciada que o normal. Travessão, por quê? Travessão, perguntei. Vera deu sua risada áspera. Travessão, você vai ter Martas para fazer tudo para você, Travessão, disse ela. Travessão, quando tiverem escolhido um marido bem fofo para você. Travessão, não vai ser fofo. Travessão, eu não queria um marido gordo. Travessão, claro que não. É modo de dizer, Travessão, disse Zila. Travessão, você também não vai precisar fazer compras, Travessão, disse Rosa. Travessão, a sua Marta vai fazer isso. Ou então o Maia, se você precisar de uma. Travessão, talvez ela não precise de uma, Travessão, disse Vera. Travessão, pensando em quem é a mãe dela. Travessão, não fala nisso, Travessão, disse Zila. Travessão, o que? Travessão, perguntei. Travessão, o que tem a minha mãe? Eu sabia que havia um segredo relacionado à minha mãe. Travessão, tinha a ver com o jeito como falavam, está descansando, Travessão, e ele me apavorava. Travessão, assim como sua mãe pôde ter o próprio bebê, Travessão, disse Zila, conciliatória, Travessão, tenho certeza de que você também vai poder. Você gostaria de ter um, não é, querida? Travessão, sim, Travessão, falei, Travessão, mas marido eu não quero. Acho eles um nojo. Travessão, as 3 deram risada. Travessão, nem todos, Travessão, disse Zila. Travessão, seu pai é um marido. Travessão, é isso, não tive como dar nenhuma resposta. Travessão, eles vão arranjar um bom para você, Travessão, disse Rosa. Travessão, não vai ser um velho qualquer. Travessão, eles têm um orgulho a zelar, Travessão, disse Vera. Travessão, não vão te casar com alguém inferior, isso com certeza. Eu queria parar de pensar em marido. Travessão, mas e se eu quiser? Travessão, falei. Travessão, fazer pão? Travessão, eu estava magoada. Parecia que estavam se fechando num círculo, me expulsando dele. Travessão, e se eu mesma quiser fazer pão? Travessão, bem, é claro que suas Martas teriam que te deixar fazer, Travessão, disse Zila. Travessão, você vai ser a patroa. Mas elas iriam te menosprezar por isso. Iam sentir que você estaria usurpando o lugar que é delas por direito. As coisas em que elas são as melhores. Você não ia gostar de vê-las se sentindo assim, não é, querida? Travessão.
O seu marido também não ia gostar, Travissão, disse Vera com outra de suas risadas rudes. Travissão, faz mal para as mãos. Olha só as minhas. Travissão, elas estendeu para mim. Seus dedos eram nodosos, a pele áspera, as unhas curtas, com as cutículas esfarrapadas. Bem diferentes das mãos de finas e elegantes da minha mãe, com seu anel mágico. Travissão, trabalho duro acaba com as mãos. Ele não vai querer você cheirando a massa de pão. Travissão, ou a água sanitária, Travissão, disse Rosa. Travissão, de limpar a casa. Travissão, ele vai querer que você fique só no bordado mesmo, Travissão, disse Vera. Travissão, no petit point, Travissão, disse Rosa. Sua voz transbordava de desdém. Bordar não era o meu forte. Eu vivia sendo criticada por meus pontos frouxos e desleixados. Travissão, eu odeio fazer petit point. Quero fazer pão. Travissão, nem sempre podemos fazer o que queremos, Travissão, disse Zila com doçura. Travissão, nem você. Travissão, e às vezes temos que fazer o que odiamos, Travissão, disse Vera. Travissão, até você. Travissão, não deixem, então. Travissão, falei. Travissão, vocês são más. E saí correndo da cozinha. A essa altura, eu já estava chorando. Embora tivesse recebido ordens para não incomodar minha mãe, subi de mansinho até o andar de cima e entrei em seu quarto. Ela estava coberta por sua linda colcha branca com flores azuis. Estava de olhos fechados, mas deve ter me ouvido, porque os abriu. A cada vez que eu a via, seus olhos me pareciam maiores e mais luminosos. Travissão, que houve, meu amor? Travissão, perguntou ela. Me enfiei sob a coberta e me acheguei a ela. Ela estava muito quente. Travissão, não está certo, Travissão, solucei. Travissão, eu não quero me casar. Por que preciso me casar? Ela não disse porque é seu dever, como a tia Vidala teria dito, nem quando chegar a hora, você vai querer, que era o que a tia Estéia diria. No começo, ela não disse nada. Em vez disso, me abraçou e me fez cafuné. Travissão, lembre que eu te escolhi, Travissão, disse ela, Travissão, dentre todas as outras. Mas agora eu já tinha idade para duvidar da história da escolha, o castelo trancafiado, o anel mágico, as bruxas más, a fuga. Travissão, isso é só uma historinha, Travissão, falei. Travissão, eu saí da sua barriga, igual aos outros nenéns. Ela não falou nada. Por algum motivo, isso me deixou assustada. Travissão, saí sim. Não é? Travissão, perguntei. Travissão, a Chunamite me contou. Na escola. Essa história da barriga. Minha mãe me abraçou mais forte. Travissão, aconteça o que acontecer, Travissão, disse ela depois de um tempo, Travissão, quero que se lembre de que eu sempre te amei muito. Você já deve ter adivinhado o que eu vou te contar a seguir, e não é nada bom. Minha mãe estava morrendo. Todo mundo sabia, menos eu. Eu descobri pela Chunamite, que se dizia minha melhor amiga. Supostamente não devíamos ter melhores amigas. Era feio formar panelinhas, dizia tia Estei, fazia as outras meninas se sentirem excluídas e devíamos ajudar umas às outras a ser as meninas perfeitas. A tia Vidala dizia que essa história de melhor amiga levava sussurros, tramóias e segredos, e tramóias e segredos levavam a desobedecer a Deus, e desobediência levava à rebelião, e meninas rebeldes se tornavam mulheres rebeldes, e uma mulher rebelde era ainda pior do que um homem rebelde porque o homem rebelde virava um traidor, mas as mulheres rebeldes viravam adúlteras. Nisso, a Beca levantou sua voz vacilante e perguntou, o que é adúltera? Nós meninas ficamos muito surpresas porque a Beca quase nunca fazia qualquer tipo de pergunta. O pai dela não era comandante que nem os nossos. Ele era só dentista, o melhor dentista de todos, e nossas famílias todas iam se consultar com ele, e era por isso que Beca podia frequentar nossa escola. Mas isso queria dizer que as outras meninas a menosprezavam e esperavam que ela se sujeitasse a elas.
Beca estava sentada a meu lado. Travissão. Ela sempre tentava sentar do meu lado se a Shunamite não a insultasse. Travissão, e eu a senti estremecer. Eu tinha medo de que a tia Vidala fosse castigá-la por impertinência, mas teria sido difícil para qualquer pessoa, até mesmo para a tia Vidala, acusá-la de impertinência. Shunamite sussurrou por cima de mim para Beca: deixa de ser burra. A tia Vidala sorriu o máximo que chegava a sorrir e disse que torcia para Beca jamais descobrir o que era aquilo por experiência própria, porque as mulheres que se tornavam adúlteras terminavam apedrejadas ou enforcadas com um saco na cabeça. A tia Estaia disse que não havia necessidade de assustar as meninas desse jeito, e então sorriu e disse que todas nós éramos flores valiosas, e quem jamais ouviu falar em flores rebeldes. Olhamos para ela, olhos bem arregalados como sinal de nossa inocência, e assentimos para mostrar que concordávamos com o que ela dissera. Nada de flores rebeldes por aqui. A casa da Shunamite tinha apenas uma Marta e a do meu pai tinha 3, então meu pai era mais importante do que o Dila. Agora percebo que era por isso que ela me queria como melhor amiga. Ela era uma menina atarracada, com 2 tranças longas e grossas que eu invejava. Porque as minhas eram mirradas e curtas, e sobrancelhas pretas que a faziam parecer mais velha do que era. Ela era briguenta, mas só pelas costas das tias. Quando brigávamos entre nós, ela sempre tinha que ter razão. Se você a contrariasse, só fazia repetir sua primeira opinião, só que mais alto. Era grossa com muitas outras meninas, inclusive a Beca, e infelizmente devo admitir que eu era fraca demais para sobrepujá-la. Lidando com meninas da minha idade, eu era fraca, embora em casa as Martas me chamassem de teimosa. Travissão, sua mãe está morrendo, não está? Travissão, Shunamite me cochichou certo dia no almoço. Travissão, não está, não. Travissão, cochichei de volta. Travissão, ela só tem um problema de saúde. Travissão, era assim que as Martas falavam, o problema de saúde da sua mãe. Era por causa desse problema de saúde que ela ficava tossindo e tinha que descansar tanto. Ultimamente nossas Martas andavam levando bandejas para o quarto dela, as bandejas voltavam com a comida praticamente intocada. Quase não me deixavam visitá-la mais. Quando deixavam, o quarto estava na penumbra. Não exalava mais o cheiro de Ila, um aroma doce e leve como os lírios hostas do nosso jardim, mas sim o de algum desconhecido sujo e fétido que tivesse se esgueirado pela janela e se instalado embaixo da cama. Eu ficava sentada ao lado da minha mãe encolhida sobre a colcha bordada de flores azuis e segurava a sua mão esquerda magrinha com um anel mágico e lhe perguntava quando seu problema de saúde iria passar, e ela respondia que estava orando para a dor passar logo. Aquilo me acalmava, queria dizer que ela ia ficar melhor. Então ela me perguntava se eu estava me comportando bem, e se eu estava feliz, e eu sempre dizia que sim, e então ela apertava a minha mão e me pedia para orar com ela, e cantávamos a música sobre os anjos ao redor da cama dela. E ela dizia obrigada, e que estava bom por aquele dia. Travissão, ela está morrendo? Sim, Travissão, cochichou Shunamite. Travissão, esse que é o problema de saúde dela. É que ela vai morrer. Travissão, mentira sua. Travissão, cochichei, alto demais. Travissão, ela está melhorando. A dor vai passar logo. Ela orou para isso. Travissão, meninas, Travissão disse. A tia Stei. Travissão, na hora da refeição a boca é para mastigar, e não se pode falar de boca cheia. Essa comida tão gostosa não está uma benção? Travissão, era sanduíche de ovo, de que normalmente eu gostava. Mas naquela hora o cheiro estava me dando enjoo. Travissão, minha Marta que me contou. Travissão, sussurrou Shunamite quando a atenção da tia Stei estava em outra coisa. Travissão, e foi sua Marta que contou para ela. Então é verdade. Travissão, qual delas? Travissão, perguntei. Eu não conseguia acreditar que qualquer das nossas Martas cometeria a deslealdade de mentir que minha mãe estava morrendo. Nem mesmo Rosa, a carrancuda.
Travissão, como é que eu vou saber qual é a Marta? São todas iguais, Travissão, disse Chunamite, com o meneio de suas tranças longas e firmes. Naquela tarde, quando nosso guardião me levou da escola para casa, entrei na cozinha. Zila estava abrindo massa de torta, Vera retalhava um frango. Havia uma panela de sopa borbulhando na parte de trás do fogo, as sobras da galinha entrariam nela, assim como todos os restos de verdura e ossos. As nossas Martas eram muito eficientes com comida, nunca desperdiçavam mantimentos. Rosa estava junto da enorme pia dupla ensaguando louça. Nós tínhamos uma lava-louça, mas as Martas não usavam a não ser depois de jantares de comandantes em nossa casa, porque gastava muita luz, dizia Vera, e por causa da guerra a energia andava escassa. Às vezes as Martas chamavam de guerra de olhar a panela, porque ela nunca chegava à fervura, ou então de guerra da roda de Ezequiel, porque rodava por toda parte mas não chegava a lugar nenhum, mas só diziam essas coisas quando estavam sozinhas. Travissão ao Chunamite falou que uma de vocês contou para a Marta dela que minha mãe está morrendo. Travissão, despejei de uma vez. Travissão, quem foi? Que mentira! Na mesma hora as três pararam de fazer o que estavam fazendo. Parecia que eu tinha brandido uma varinha mágica e as transformado em estátuas, a Zila com o rolo de massa no ar, a Vera com um cutelo na mão e um longo pescoço branco de frango na outra, Rosa com uma travessa e um pano de prato. Então elas se entreolharam. Travissão, a gente achou que você soubesse. Travissão, disse Zila com suavidade. Travissão, pensamos que sua mãe tivesse lhe contado. Travissão, ou seu pai. Travissão, disse Vera. Isso foi bobagem, porque quando ele poderia ter feito isso? Ele mal parava em casa naquela época, e quando parava, ou estava jantando sozinho na sala de jantar, ou trancado em seu escritório fazendo coisas importantes. Travissão, sentimos muito. Travissão, disse Rosa. Travissão, a sua mãe é muito boa mulher. Travissão, uma esposa modelo. Travissão, disse Vera. Travissão, está padecendo sem uma queixa. A esta altura eu estava recurvada sobre a mesa da cozinha, chorando com o rosto entre as mãos. Travissão, todo mundo tem que suportar as tribulações enviadas para nos testar. Travissão, disse Zila. Travissão, precisamos ter esperança. Esperança em que? Pensei eu. Que esperança? Me restava? Do meu ponto de vista, só havia luto e trevas no meu caminho. Minha mãe morreu 2 noites depois, mas só fiquei sabendo de manhã. Fiquei com raiva dela por estar moribunda e não me contar. Travissão, embora ela tenha me contado, de certa forma, ela havia orado para sua dor passar logo, e sua oração foi atendida. Quando minha raiva passou, eu sentia como se um pedaço de mim tivesse sido cortado. Travissão, um pedaço do meu coração, que agora também me parecia morto. Eu torci para que os 4 anjos ao redor de sua cama fossem de verdade, afinal de contas, e que tivessem velado por ela e levado sua alma ao céu, igual dizia a música. Tentei imaginar a luz acendendo com ela, cada vez mais alto, até chegar a uma nuvem cor de ouro. Mas eu não conseguia acreditar nisso com firmeza. O hológrafo de Ardual. Ao me preparar para dormir, noite passada, soltei meu cabelo, o pouco que sobrou dele. Em um dos meus estimulantes sermões às outras tias, há alguns anos, preguei contra a vaidade, sempre à espreita apesar de nossa constante vigilância. A vida não é só feita de cabelo, falei na ocasião, gracejando apenas em parte. O que é verdade, mas também é verdade que cabelo é feito de vida. Ele é a chama da vela que é o corpo, e conforme ele vai definhando, o corpo vai minguando e se esvaindo. Eu já tive cabelo suficiente para um coque alto, na época dos coques altos, para um coque baixo, na era dos coques baixos. Mas agora meu cabelo é feito às nossas refeições aqui no Ardual, esparso e curto. A chama da minha vida está se abreviando, com mais devagar do que certas pessoas ao redor talvez desejem, mas mais rápido do que talvez percebam. Contemplei meu reflexo.
O inventor do espelho não foi gentil com a maioria de nós. Devíamos ser mais felizes antes de conhecer nossa própria aparência. Podia ser pior, disse a mim mesma. Meu rosto não dá sinais de fraqueza. Ele retém sua textura coriácea, sua verruga cheia de personalidade no queixo, suas linhas vincadas tão familiares. Nunca fui bonitinha no sentido banal, mas já fui vistosa, agora já não se pode dizer isso. Imponente é o melhor que se pode aventar. Como será que vou terminar? Ponderei. Será que vou chegar a uma velhice de parcos cuidados, ossificando pouco a pouco? Será que vou me tornar minha própria estátua reverenciada? Ou será que o regime e eu cairemos e minha réplica em pedra cairá junto, sendo removida e vendida à guisa de curiosidade, ornamento de jardim, ou amostragem do que diz mais repulsivo? Ou será que vou ser arrastada a julgamento feito um monstro, depois executada por um pelotão e pendurada num poste para apreciação do público? Será que vou ser esquartejada por uma turba e minha cabeça vai ser espetada numa estaca para desfilar pelas ruas, sob risos e chacota? Sei que inspirei raiva suficiente para isso. Nesse momento sei que ainda tenho algum poder de escolha nesta questão. Não se morro ou não, mas sim quando e como. Não há certa liberdade nisso? Ah, e quem levar comigo se eu cair? Minha lista está pronta. Estou bem ciente de quanto você deve estar me julgando, meu leitor, quer dizer, isso se minha reputação me precedeu e você descobriu quem eu sou, ou era. Na minha própria época sou uma lenda, viva porém mais do que viva, morta porém mais do que morta. Sou uma foto pendurada no alto das salas de aula, de meninas bem-nascidas o suficiente para frequentarem salas de aula travessão sorrindo com severidade, censurando em silêncio. Sou um bicho-papão que as martas usam para assustar crianças pequenas. Se você não se comportar, a tia Lídia vai vir te pegar. Também sou um modelo de perfeição moral a ser imitado travessão o que a tia Lídia gostaria que você fizesse. Travessão e uma juíza ou árbitra na inquisição nebulosa da imaginação travessão o que a tia Lídia diria de uma coisa dessas? Estou inchada de tanto poder, é verdade, mas ele também me torna nebulosa travessão amorfa, mutável. Estou em toda parte e em lugar nenhum, até nas cabeças dos comandantes projeto uma sombra perturbadora. Como posso me rever? Como encolher de volta meu tamanho normal, o tamanho de uma mulher comum? Mas talvez já seja tarde demais para isso. Você dá o primeiro passo e, para se salvar das consequências, você dá o seguinte. Em tempos como os nossos, só há duas direções, ou subir, ou desabar. Hoje foi a primeira lua cheia depois de 21 de março. Em outros lugares do mundo, cordeiros estão sendo abatidos e consumidos, ovos de Páscoa também estão sendo comidos, por motivos relacionados a deusas da fertilidade neolíticas que ninguém lembra por vontade própria. Aqui no Ardual abdicamos do cordeiro, mas conservamos os ovos. Excepcionalmente, como distração, permito que sejam tingidos em rosa bebê e azul bebê. Você não tem ideia do prazer que isso dá às tias e postulantes reunidas para a ceia no refeitório. Nossa dieta é monótona, de forma que a variação é bem-vinda, mesmo que seja apenas uma variação de cor. Depois que as bacias de ovos cor de creme já haviam chegado e sido admiradas, mas antes do início do nosso humilde banquete, puxei a oração de graças diante das refeições. Travessão abençoai este alimento e conservai-nos em teu caminho, e que possa o Senhor abrir travessão e a seguir a oração especial de equinócio da primavera, assim como o ano entra em sua primavera, Senhor, entrai em nossos corações, abençoai nossas filhas, abençoai nossas esposas, abençoai nossas tias e postulantes, abençoai nossas pérolas em missão além de nossas fronteiras, e derramai vossa graça paternal sobre nossas irmãs caídas, as aias, e redimi-as pelo sacrifício de seus corpos e por suas dores de parto, conforme a vossa vontade. E abençoai a bebê Nicole, raptada pela própria mãe, Taia traiçoeira,
escondida no Canadá pelos incréus. Abençoai todo o inocente que ela representa, todo aquele condenado a ser criado pelo ímpio. Enviai-lhe nossas lembranças e preces. Que nossa bebê Nicole nos seja restituída, ó Senhor, que a vossa graça traga de volta. Per tua construs. Amém. Me agrada muito ter urdido um motetum dúbio. Será que ardua era dificuldade, ou trabalho de parto da mulher? Será que estrus tinha a ver com hormônios ou com os ritos pagãos de primavera? As habitantes de Ardual não sabem nem se importam. Elas apenas repetem as palavras certas na ordem certa, e, assim, estão seguras. E além disso a bebê Nicole. Enquanto eu orava por seu retorno, todos os olhos repousavam em sua foto pendurada atrás de mim, na parede. Como é útil, a bebê Nicole. Ela inflama os crentes, inspira ódio contra nossos inimigos, é uma prova da possibilidade de traição dentro de Gileade, e de como as aias são perversas e ardilosas, e de que nunca se podia confiar nelas. E nem sua utilidade se resumiria a isso, refleti. Em minhas mãos Travisão, se viesse parar aqui Travisão, a bebê Nicole teria um futuro brilhante. Foram esses meus pensamentos durante o hino de encerramento, cantado em harmonia por 3 jovens postulantes. Suas vozes eram puras e límpidas, e o resto de nós ouvia com toda atenção. Apesar do que você possa ter ouvido, caro leitor, havia alguma beleza em Gileade. Por que nós não haveríamos de buscá-la? Éramos seres humanos, afinal. Percebi que acabei de falar de nós no passado. A música tinha a melodia de um velho salmo, mas a letra era nossa. Sob o olho dele brilha a verdade, vemos todo o pecado, te observamos sempre que saíres até teres voltado. Do coração extirpar todo o vício, chorando e orando em sacrifício. Nosso caminho é o da obediência, nunca desviaremos. Tarefa difícil, conte conosco, sorrindo nós serviremos. Vaidade, egoísmo e indolência, nós os podemos sem indulgência. Versos banais e sem charme, tenho autoridade para dizê-lo, já que fui eu que os escrevi. Mas hinos assim não são para ser poéticos. São simplesmente para lembrar aqueles que os cantam do alto preço que pagariam ao se desviarem do caminho que lhes foi traçado. Não somos de perdoar os lapsos umas das outras, aqui no Ardual. Depois do canto, começou a mastigação festiva. Percebi que a tia Elizabeth pegou um ovo além de sua cota e que tia Helena pegou um a menos, fazendo questão de que todas percebessem isso. Quanto a tia Vidala, assoando o nariz no guardanapo, vi seus olhos de bordas vermelhas pulando de uma para a outra, e depois para mim. O que será que ela está tramando? Para que lado vai soprar o vento? Depois de nossa pequena comemoração, realizei minha peregrinação noturna à Biblioteca Eldegard, que fica no extremo do uau, trilhando a vereda banhada em luar e passando por minha estátua na penumbra. Entrei, cumprimentei a bibliotecária noturna, cruzei a seção geral onde 3 de nossas postulantes se encontravam às turras com sua recém-adquirida capacidade de leitura. Atravessei o salão de leitura, para o qual é necessária uma autorização especial e onde as bíblias jazem na escuridão de suas caixas trancadas, resplandecentes de energia arcana. Então abri uma porta trancada e me enfurnei pelos arquivos das linhagens genealógicas, com as suas pastas sigilosas. É essencial registrar quem tem parentesco com quem, tanto oficialmente, quanto de fato, devido ao sistema das aias. O filho de um casal pode não ser biologicamente descendente da mãe de Lilith e nem mesmo do pai oficial, porque uma aia desesperada tem chances de tentar engravidar seja lá como puder. É nossa função nos informar, porque o incesto deve ser prevenido, já está bom de não bebês. Também é função do Ardual guardar este conhecimento ociosamente. Os arquivos são o coração do Ardual. Por fim cheguei a meu nicho secreto, nas profundezas da seção de literatura mundial proibida. Nas minhas prateleiras particulares, separei minha seleção pessoal de livros proscritos, vetados às menos graduadas. Janeiro,
Ana Karenina, Tales dos D'Urbervilles, Paraíso Perdido, Vidas de Meninas e Mulheres. Travissão. Que pânico moral qualquer um deles causaria se fosse parar entre as postulantes. Aqui também guardo outra coleção de arquivos, acessíveis apenas a muito poucos. Penso neles como a história secreta de Gileade. Nem tudo que aqui jaz é ouro, mas pode ter valor de maneiras não monetárias. Conhecimento é poder, especialmente conhecimento danoso à reputação. Eu não sou a primeira pessoa a reconhecer isso, nem a primeira a ter capitalizado em cima disso quando possível. Todas as agências de inteligência do mundo sempre souberam disso. Uma vez isolada, retirei meu manuscrito em gestação de seu esconderijo, um retângulo oco cortado no interior de um de nossos livros sob censura máxima, Apologia pro Vita Sua, uma defesa da própria vida, do cardeal Nevman. Ninguém mais lê aquele tomo tão pesado, sendo o catolicismo considerado uma heresia e praticamente irmão do voodoo, de forma que dificilmente devem espiar aqui dentro. Ainda assim, se alguém espiar, será uma bala na cabeça para mim, uma bala prematura, porque ainda estou bem longe de estar pronta para partir. Se quando eu partir, planejo fazê-lo com um estrondo bem maior que esse. Escolhi meu título sabiamente, porque o que mais estou fazendo aqui se não defendendo minha vida? A vida que levei. A vida travissão, pelo que digo a mim mesmo, a travissão que não tive escolha senão levar. Houve época, antes do advento do regime atual, em que defender a minha vida nem me passava pela cabeça. Não achei que fosse necessário. Eu era juíza de vara familiar, um cargo que adquiri após décadas de trabalho desgastante e uma árdua escalada profissional, e eu vinha cumprindo minha função tão equitativamente quanto possível. Eu agia em prol de um mundo melhor conforme minha visão desse melhor, dentro dos limites práticos de minha profissão. Eu contribuía para instituições de caridade, votava nas eleições federais e municipais, professava opiniões dignas. Presumia que estava vivendo de forma virtuosa, presumia até que minha virtude mereceria moderados aplausos. Ainda que eu tenha vindo a perceber o quanto estava errada a respeito disso, e de muitas outras coisas, no dia em que fui presa. Transcrição do depoimento da testemunha 369b. Dizem que vou ficar com a cicatriz para sempre, mas estou quase boa, então, sim, acho que agora estou bem o bastante para fazer isso. Você disse que gostaria que eu lhe contasse como me envolvi nessa história toda, então vou tentar, ainda que seja difícil de saber por onde começar. Vou começar pouco antes do meu aniversário, ou do que eu costumava acreditar que era meu aniversário. Neil e Melanie mentiram para mim sobre isso. Seus motivos foram os mais justos e sua intenção das melhores, mas, quando descobri, fiquei com muita raiva deles. Foi uma raiva difícil de sustentar, porém, porque àquela altura ambos já haviam morrido. É possível ficar com raiva de gente que morreu, mas você nunca pode conversar com eles sobre o que fizeram, ou você pode ter apenas um lado dessa conversa. E além de raiva eu sentia culpa, porque eles tinham sido assassinados, e, na ocasião, eu acreditava que tinha sido por minha causa. Supostamente eu estava completando 16 anos. Minha maior expectativa era tirar minha carteira de motorista. Festa de aniversário me parecia coisa de criança, ainda que Melanie sempre arrumasse um bolo com sorvete e cantasse, Daisy, Daisy, Give me your answer true, uma música antiga que eu adorava quando era criança e agora achava um vexame. Eu cheguei a ganhar bolo, mais tarde travissão bolo de chocolate, sorvete de baunilha. Meus preferidos travissão, mas a esta altura eu não fui capaz de comê-lo. Àquela altura, Melanie não estava mais lá. Aquele aniversário foi o dia em que descobri que eu era uma fraude. Ou não uma fraude, como um mágico incompetente, era falsificada, como uma antiguidade falsa. Eu fora forjada, e de propósito. Eu era muito imatura naquela ocasião travissão e parece mal ter passado um segundo travissão, mas agora não sou mais. Como é rápido transformar um rosto,
esculpi-lo feito madeira, endurecê-lo. Acabou aquela minha mania de olhar para o nada e ficar devaneando. Fiquei afilada, mais concentrada. Fiquei mais estreita. Neil e Melanie eram meus pais. Eles tinham uma loja chamada The Clothes Onde. Era basicamente de roupas usadas. A Melanie chamava de previamente amadas, porque dizia que usadas tinha uma conotação de surradas. O letreiro na fachada mostrava uma poodle rosa sorridente de saia felpuda e laço rosa na cabeça, com uma sacola de compras na pata. Embaixo dela havia um slogan em itálico e entre aspas, ninguém diria. Isso queria dizer que as roupas usadas eram tão boas que ninguém jamais diria que tinham sido usadas, mas isso não era nem um pouco verdade, pois a grande maioria das nossas roupas eram umas porcarias. A Melanie dizia que herdara o Clothes Onde da avó. Dizia também que sabia que o letreiro era antiquado, mas que as pessoas estavam acostumadas com ele e que trocá-lo agora seria desrespeito. O nosso brechó era na Kanye West, em uma série de quarteirões que antigamente eram todos daquele jeito, segundo Melanie, travessão tecidos, armarinhos, roupa de cama barata, lojas de $1. Mas agora estava ficando chique, abriam-se cafés com opções orgânicas e fair trade, pontas de estoque de grandes marcas, boutiques de grife. Em reação, Melanie pendurou uma placa na vitrine, a arte que veste. Mas, lá dentro, a loja estava lotada de roupas que jamais poderiam ser chamadas de arte que veste. Havia um canto meio que de marca, embora coisas caras de verdade nem mesmo entrassem na Clothes Onde. O resto tinha mesmo de tudo. E todo tipo de gente entrava e saía dali, jovens, velhos, caçadores de pechinchas ou achados, ou gente que só queria dar uma olhada. Ou vender. Até morador de rua vinha tentar faturar uns $, por camisetas que haviam arranjado em bazares caseiros. Melanie trabalhava no brechó. Usava cores vivas, como laranja e rosa choque, pois dizia que criavam uma atmosfera positiva e dinâmica, e de qualquer forma ela gostava de acreditar que tinha sangue cigano. Estava sempre animada e sorrindo, ainda que de olho em possíveis furtos. Depois de fechar, ela separava e empacotava, isso para caridade, isso para reciclagem, isso para a arte que veste. Enquanto separava as roupas ela cantava canções de musicais travessão velhos, de muito tempo atrás. Ovate a Beautiful Morning, era uma de suas preferidas, e When You Walk Through Gastor. Ela cantando me irritava, hoje me sinto culpada por isso. Às vezes ela ficava atordoada, era muito pano, mas parecia um mar com ondas de tecido estourando em cima dela, ameaçando engolfá-la. Cachemira. Quem é que ia comprar cachemira de 30 anos de idade? Não era algo que melhorasse com a idade, dizia ela, travessão diferente de ela própria. O Neil tinha uma barba que estava ficando grisalha e nem sempre estava parada, e não tinha muito cabelo. Ele não parecia um homem de negócios, mas lidava com o que chamavam de a parte do dinheiro, as faturas, a contabilidade, os impostos. Tinha um escritório no segundo andar, após um lance de escadas com degraus forrados com borracha. Lá havia um computador, um arquivo e um cofre, mas fora isso a sala não parecia lá muito um escritório, era tão atulhada e desordenada quanto a loja, porque o Neil curtia colecionar trecos. Caixinhas de música corda, ele tinha um monte. Relógios, muitos relógios diferentes. Calculadoras antigas que funcionavam à manivela. Brinquedos de plástico que andavam ou pulavam pelo piso, como ursos, sapos e dentaduras falsas. Um projetor de slides para aquele tipo de slides coloridos que ninguém mais tinha. Câmeras travessão, ele gostava de câmeras antiquíssimas. Algumas delas podiam tirar fotos melhores do que qualquer coisa hoje em dia, dizia ele. Ele tinha uma prateleira inteira só de câmeras. Uma vez ele deixou o cofre aberto e eu dei uma espiada dentro. Em vez de encontrar os maços de dinheiro que eu esperava,
Não havia nada lá a não ser um trequinho de metal e vidro que eu achei que seria outro brinquedo, como as dentaduras falsas. Mas eu não conseguia ver onde dar corda nele, e fiquei com medo de encostar naquilo, porque era velho. Travessão, posso brincar com ele? Travessão, perguntei a Neil. Travessão, brincar com o quê? Travessão, com aquele brinquedo do cofre. Travessão, hoje não. Travessão, disse ele, sorrindo. Travessão, quando você for mais velha, talvez. Travessão, então ele fechou a porta do cofre, e eu esqueci daquele estranho brinquedinho até que chegou o momento certo de recordá-lo, e entender o que ele era. Neil tentava consertar todos os objetos, embora muitas vezes não conseguisse porque não conseguia encontrar peças. Aí as coisas ficavam lá paradas, juntando poeira, como dizia Melanie. Neil detestava jogar coisas fora. Nas paredes ele tinha uns pósteres velhos, bocas fechadas salvam armadas, de uma guerra de muito tempo atrás, uma mulher mostrando um muque para indicar que mulheres eram capazes de fabricar bombas. Travessão, esse era da mesma guerra antigona que o outro, e um vermelho e preto contendo um homem e uma bandeira que Neil falou que era da Rússia antes de ela virar a Rússia. Tinham sido de seu bisavô, que morava em Winnipeg. Tudo que eu sabia sobre o Winnipeg era que lá era frio. Eu adorava Clotes, onde quando era pequena, parecia uma caverna cheia de tesouros. Não era para eu entrar sozinha no escritório de Neil porque eu iria ficar mexendo nas coisas, e aí quebrá-las. Mas eu tinha permissão para brincar com os brinquedos de corda e as caixinhas de música e as calculadoras, desde que com um adulto do lado. Mas as câmeras não, porque valiam muito, disse Neil, e de qualquer modo nem continham filme, então de que serviria mexer nelas? Nós não morávamos em cima da loja. A nossa casa ficava bem longe, em um bairro residencial desses com bangalôs velhos e algumas casas mais novas e maiores construídas em terrenos de bangalôs demolidos. A nossa casa não era um bangalô. Travessão tinha um segundo andar com quartos. Travessão, mas também não era lá muito nova. Era de tijolos amarelos e muito genérica. Não havia nada nela que fosse fazer você olhar com atenção. Em retrospecto, acho que a ideia deles era essa. Eu ficava na Clotes de muito tempo nos sábados e domingos porque Melanie não queria que eu ficasse sozinha em casa. Por que não? Comecei a perguntar a partir dos 12 anos. Porque se tiver um incêndio, disse Melanie. De qualquer forma, deixar uma criança sozinha em casa era contra a lei, disse Melanie. Então eu respondia para ela que não era criança, e ela suspirava, dizia que eu não sabia direito o que era e não era uma criança, e que filhos eram uma grande responsabilidade, e que quando fosse mais velha eu entenderia. Então ela dizia que eu a estava deixando com dor de cabeça, e entrávamos no carro dela e íamos para a loja. Eles me deixavam ajudar com a loja. Travessão, arrumando camisetas por tamanho, colocando o preço, separando as que precisavam ser limpas ou descartadas. Eu gostava de fazer isso, sentava a uma mesa nos fundos da loja, em meio ao cheiro de naftalina, olhando quem entrava. Nem todos eram fregueses. Alguns eram mendigos que queriam usar nosso banheiro de funcionários. Melanie deixava desde que os conhecesse, especialmente no inverno. Havia um homem de mais idade que vinha com frequência. Ele usava casaca de tweed que havia ganhado de Melanie, e coletes de tricô. Quando eu tinha uns 13 anos, eu achava esquisito, porque tínhamos tido uma aula sobre pedófilos na escola. O nome dele era George. Travessão, você não devia deixar o George usar o banheiro. Travessão, falei para Melanie. Travessão, ele tem cara de tarado. Travessão, Daisy, que grosseria. Travessão, disse Melanie. Travessão, por que você acha isso? Estávamos em casa, na cozinha. Travessão, é o jeito dele. Ele está sempre por perto. Pede dinheiro bem em frente à loja, amola as pessoas. Além disso, ele é seu stalker. Travessão, eu podia dizer que ele era meu stalker, o que teria causado muito alarme, mas não era verdade.
O George não prestava a menor atenção em mim. Melanie riu e disse: "Travição não é nada." Para mim, ela estava sendo ingênua. Eu estava naquela idade em que os pais deixam de ser aqueles que sabem tudo para ser aqueles que não sabem nada. Havia outra pessoa que vivia entrando e saindo da loja, mas não era moradora de rua. Eu estimava que teria uns 40 anos, ou talvez quase 50. Com pessoas mais velhas era difícil dizer. Em geral ela usava uma jaqueta de couro preta, jeans pretos, e botas pesadas. Seu cabelo era preto e sempre puxado para trás, e ela não usava maquiagem. Ela parecia uma motoqueira, mas não exatamente Travição, mas tipo um anúncio com uma motoqueira. Não era freguesa. Travição entrava pelos fundos da loja e pegava roupas para caridade. Melanie dizia que as duas eram velhas amigas, de forma que, quando Ada pedia, era difícil dizer não. De qualquer modo, Melanie dizia que só dava a ela produtos que seriam difíceis de vender, e se as pessoas dessem algum fim útil a eles, tanto melhor. Ada não me parecia ser do tipo caridosa. Ela não era gentil e sorridente, era brusca, caminhando sempre a passos largos ao andar. Ela nunca ficava muito tempo, e nunca ia embora sem um par de caixas de papelão de refugos, que guardava no carro que estivesse estacionado no beco atrás da loja daquela vez. Dava para ver esses carros de onde eu sentava. Nunca eram os mesmos. Havia um terceiro tipo de gente que vinha a clotes longe sem comparar nada. Havia um terceiro tipo de gente que vinha a clotes longe sem comparar nada. Eram as moças de vestido comprido e prateado e chapéu branco que se identificavam como as pérolas, e diziam ser missionárias a serviço de Deus por Gileade. Eram muito mais esquisitas do que o George. Andavam pelo centro conversando com moradores de rua e infernizando a paciência nas lojas. Havia quem fosse rude com elas, mas a Melanie nunca era, pois dizia que não adiantaria nada. Elas sempre apareciam em dupla. Usavam colares de pérolas brancas e davam muitos sorrisos, mas não eram sorrisos verdadeiros. Ofereciam a Melanie seus folhetos impressos com imagens de ruas limpas, crianças felizes, e sol nascendo, além de legendas que em teoria poderiam te atrair a Gileade, vivendo em pecado. Deus ainda pode te perdoar. Sem teto? Em Gileade há um lar para você.